Meus irmãos, mais uma vez boa noite. Vamos agora, tendo louvado ao Senhor, tendo nos apresentado na presença de Deus, meditar mais uma vez na palavra de Deus. Já estamos nesse espírito, de estar ouvidos a ensinos da palavra de Deus desde a escola dominical, que nós tratamos sobre não devolver o mal por mal, e sempre focamos nos relacionamentos quando pensamos em esse problema, de ira, espírito de vingança, espírito de agir em conformidade com o nosso ego, com a nossa autoafirmação. Então nós muitas vezes queremos nos colocar no lugar de Deus, fazer justiça com as nossas iras e atitudes, e portanto muitas vezes agir de forma totalmente contrária à vontade de Deus, deixando que o mal entre em nossas vidas e estabeleça raízes. E hoje à noite, no culto, gostaria de trazer para os irmãos a meditação na palavra de Deus, lá no livro de Josué, no capítulo 24. Gostaria de olhar verdades na palavra de Deus nesse capítulo 24 de Josué. Josué, capítulo 24, e é um capítulo relativamente longo, são 25 versículos. Evidentemente que seria bom se pudéssemos estudar o capítulo. Nós não estamos fazendo nos domingos à noite o estudo versículo a versículo, ou a mensagem expositiva aqui. Estamos lá em 1 Tessalonicenses. Mas, como eu sei que o pastor que esteve aqui domingo passado não pregou em 1 Tessalonicenses, e era a minha oportunidade de pregar aqui, então eu disse: não, eu vou dar uma pausa, e vou trazer uma outra mensagem de desafio para os irmãos em um outro tema, e que é um tema importante de ser considerado no contexto do estudo que temos feito a respeito de como é uma igreja modelo. Nós temos estudado a 1 Tessalonicenses, tomando ela como base de que era uma igreja considerada exemplo e padrão dos fiéis. A igreja de Tessalonicenses, na fé, no amor, na esperança, no seu comportamento, no seu porte, de maneira que a vida deles, a fé deles era vista por todos, e não tinha nem necessidade de fazer marketing da fé dos Tessalonicenses. A própria fé deles e a vida deles, o amor deles falava por si. De maneira que uma igreja modelo, ela tem que ser composta de crentes modelos que lideram famílias modelos, que juntos tomam uma decisão, juntos decidem, escolhem, deliberam. Eu tenho diante de mim dois caminhos. Eu tenho o caminho da bênção e eu tenho o caminho da maldição. Eu tenho o caminho da obediência, da submissão da minha vontade a Deus, ou o caminho da insubmissão, da rebeldia, da dura cerviz, do coração de pedra e não de carne, que o Senhor nos deu, e nós nos permitimos encarapaçar esse coração com a casca e a dureza do engano do pecado, que faz-nos perder a sensibilidade para fazermos boas escolhas, que
que glorifiquem a Deus. Vamos abrir então a Bíblia em Josué, capítulo 24. E vamos ler todo o capítulo, são 25 versículos. Seria bom se nós permitíssemos que a própria palavra de Deus falasse, enquanto ela está sendo lida, ela tem poder intrínseco, irmãos. Se Deus não me ajudar e não ajudar os irmãos, pouco vai adiantar qualquer que seja o pregador aqui falando as palavras que ele vai falar assim que ele termina a leitura da Bíblia, porque as palavras dele não têm poder intrínseco, nem a minha, nem a de nenhum que vem aqui, mas a palavra de Deus por si só já tem poder. Então vamos dar ouvidos à leitura da palavra de Deus, que tem poder por ela mesma. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. Clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, e a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e Ele nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos por meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servirdes deuses estranhos. Então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém? Vamos orar. Santo Deus, eu suplico a Ti, Pai, que a Tua palavra, que é importante, que é viva, que é eficaz, ela é penetrante, ela fale no meu coração, no coração de cada um dos irmãos aqui neste lugar, e todos os que porventura venham depois a ouvir essa mensagem através do canal da igreja. Eu te peço que o Senhor nos faça perceber que está diante de nós, a escolha que deve ser feita, que caminho devemos escolher ou podemos escolher, quais são os riscos desse caminho, quais são as bênçãos, quais são os custos. Deus, eu peço que o Senhor nos instrua pela Tua palavra, me ajude a falar o que convém a ela, me ajude a aplicar não só o meu coração, mas também a minha vida no dia a dia, e assim eu peço a mesma coisa para cada um dos que vão ouvir a Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor aplique essas verdades com o poder do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu peço. Amém. Irmãos, os irmãos sabem quem é Josué? Josué é aquele servo do Senhor que não saía do pé de Moisés quando ele estava na sua incumbência dada pelo próprio Deus para livrar o povo do Egito, da escravidão, da casa da servidão, junto de Faraó. Os irmãos lembram que o povo de Israel havia sido feito escravos dos egípcios com astúcia, eles se assenhorearam deles com astúcia, e Josué era o servidor de Moisés, e foi a este Josué que Deus decidiu que substituiria Moisés na tarefa de introduzir o povo na terra, porque os irmãos lembram muito bem que por uma transgressão gravíssima de Moisés, ele não foi permitido entrar na terra. Ele deveria ter falado à rocha, e ele bateu na rocha,
por conta disso. A água saiu, o povo bebeu, o homem mais manso que havia sobre a terra transgrediu em uma transgressão tal que Deus tomou a decisão de que ele só veria a terra de Canaã com os olhos e não passaria o Jordão, e Josué seria o seu substituto nesta tarefa. E assim Josué, qual um general do exército de Israel, do IDF, né? O Israel Defense Force, né? Do passado. Então Josué, como general do IDF, do exército da Força de Defesa de Israel, chegou à terra de Canaã para conquistar, conforme a todas as promessas feitas por Deus, através de Moisés para o povo, de que Deus os conduziria a uma terra que emana leite e mel. Nesse texto aqui, o contexto é que Josué já está velho, daqui a pouco ele morre com 110 anos de idade, mas ele exorta o povo a observar a lei do Senhor, chama o povo para relembrar tudo que Deus já fez. Se você olhar no texto que nós lemos, ele reúne o povo em Siquém, lá naquele mesmo lugar onde Jacó esteve no princípio, inclusive o lugar lá perto daqueles carvalhais de Mamre, aonde ele comprou uma possessão de campo para enterrar a morta de Abraão, né, Sara, e ali também foi enterrado os ossos de José, porque aquela região ali ficou como sendo possessão dos filhos de José. E ali em Siquém, onde tudo começou, Deus estava acabando a obra que ele começou. Ele prometeu tirar o povo e introduzir na terra. E aqui nós estamos vendo o cumprimento das fiéis promessas de Deus feitas ao seu povo. E aqui em Siquém, ele chama os anciãos, ele chama os líderes, os cabeças, os pais de uma sociedade patriarcal, para demonstrar para eles, para dizer para eles, relembrar para eles. E aí era um momento ali onde ele estava meio que se despedindo do povo, era quase como que fazendo as suas últimas instruções para que o povo seguisse dali em diante, não mais com a liderança, sob a liderança dele, ele haveria de morrer. No versículo 29, depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Então, o que aconteceu é que Josué, ele chama os oficiais, os anciãos de Israel, os cabeças, os juízes, e eles estão todos ali, não em uma reunião de negócios, não em uma reunião, ainda que espiritual que seja, dos líderes do povo santo do Senhor. Não, ali é um momento singelo de despedida, e que Josué chama à responsabilidade os líderes do povo de Deus, que deveriam espalhar esse mesmo sentimento, essa mesma responsabilidade, essa mesma, como podemos colocar, circunstância transicional. O povo está ali assumindo a promessa, assumindo a terra, vai herdar a terra, mas eles precisam, nesse contexto de entrar na terra e assumir a terra, fazer uma escolha. A escolha que eles têm que fazer vai ser dita por Josué ao povo. Quando diz o povo aqui, não imagine, a gente imagina que aqui são 2 milhões de pessoas ouvindo. Não, são só os líderes. Todo o povo são representantes de cada uma das tribos. Eles vão replicar essa mesma verdade para os demais. E então, aqui no versículo 2, Josué diz a todos eles, diante de Deus, eles estão ali nesse momento singelo, diante de Deus. Ele diz: o Senhor, Deus de Israel, fez coisas. Ele começa a narrar o que Deus fez. E aqui, enquanto a gente
percorre esse texto, extraindo as verdades dele para o nosso coração, é fundamental que o meu irmão e minha irmã puxe pela sua memória e relembre antigamente como tudo começou na sua própria vida. Porque Josué, no versículo 2 aqui, diz a todo o povo: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram na além do Eufrates e serviram a outros deuses. Quantos de sua família são do Senhor hoje? Seu pai, eu sei que tem talvez pessoas aqui que vêm do lar cristão, mas talvez seus avós, meu avô também era pastor, não, mas seu tataravô, alguém, mesmo que não seja pai e mãe, pode ser um irmão, pode ser uma tia, pessoas próximas a você, pessoas da sua família que nunca vieram ao Senhor como você veio. Deus está mostrando aqui a sua soberania em dizer: olha, Tera criou Abraão numa cultura politeísta lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, e tinha Tera e Naor, familiares de Abraão, mas eu tirei Abraão de lá. Eu me manifestei a Abraão, e eu chamei a Abraão e lhe fiz promessas. Gênesis 12: sai da tua terra, da tua parentela, vem para uma terra que te mostrarei, terra que manda leite e mel. Em ti farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez promessas para esse homem. Antigamente, aonde você estava? De que família você veio? De que lugar e cultura você veio? Como era a sua vida antes de Cristo? Como é a vida dos seus familiares? Ou como era a vida dos seus familiares antes de Cristo? E Deus entrou na vida de vocês, ou entrou na sua vida, mas não entrou na vida do seu irmão. Deus entrou na sua vida, mas não entrou na vida do seu pai, nem da sua mãe, nem dos seus avós, mas lhe tirou de lá. Lhe tirou de uma cultura em que era natural considerar que um ídolo feito por mãos humanas teria qualquer tipo de poder místico ou sobrenatural para ser ajudador da vida da pessoa em todos os seus aspectos, seja no plantio, na agricultura, na fertilidade, né, e na produção de muitos filhos para ter uma descendência numerosa no contexto de uma sociedade que valorizava muito muitos filhos para poder ter muita gente trabalhando no contexto de roça, no contexto de plantio de vinhas e olivais, para poder isso gerar prosperidade material, que era traduzido como bênção. Os nossos deuses têm nos abençoado. Então, numa cultura pagã, tinha o Deus da chuva, tinha o Deus da fertilidade, tinha o Deus da colheita, tinha até o Deus das fezes, como era o caso de Beelzebub, dos filisteus. Então você vê que você saiu de uma cultura dessa, porque hoje você está aqui e teme a Deus. Você sabe que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele lhe tirou da casa da servidão, do pecado, da sua vida pregressa, afastado de Deus, com seu entendimento entenebrecido, escurecido, em trevas, e Ele lhe tirou dessas trevas para a sua maravilhosa luz. Ele transportou aquelas trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas onde está o seu pai? E a sua mãe? E os seus irmãos? Em trevas ainda? Eles ficaram lá, em Ur dos Caldeus, espiritualmente. E Deus lhe tirou de lá, lhe trouxe para perto dele. E Deus começou a agir na sua vida, de muitas maneiras, assim como Ele fez com o povo de Israel aqui. A partir do versículo 3, Ele revela-se a Abraão, e Ele diz: Abraão, eu tenho uma promessa para ti. Vem aqui para essa terra, percorre essa terra, porque essa terra aqui vai ser tua. O homem não tinha nem filhos. Uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia em seu relato é aquele momento de noite, os grilos cantando, noite sem lua, sem nenhuma dessas luzes
halógenas dicróicas aí que temos nas cidades, essas luzes agora de LED, né? Que estão fazendo até os galhos, os passarinhos começar a cantar mais cedo na cidade, né? Boa Vista começa a cantar mais cedo do que deveriam os passarinhos por conta das luzes, né? Porque os passarinhos confundem a madrugada. E aí, no caso, Abraão está ali na tenda, Deus chama Abraão, vem para fora, tira ele da tenda, manda ele levantar os olhos ao céu e dizer: olha para as estrelas, conta-as se é que podes, assim será a tua descendência. Diz a palavra de Deus: e creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado com justiça. Dá para imaginar Abraão olhando a Via Láctea, vendo estrelas que a gente nunca teria o privilégio de ver se não fossem os telescópios Hubble e agora o James Webb, e que ele podia ver muitas que a gente não consegue ver, mesmo a olho nu, por conta da baixa luminosidade, numa noite sem lua, e contemplando ali as estrelas do firmamento. Deus disse que ele teria uma descendência inumerável como as estrelas do céu, incontável como a areia que está na praia do mar. E Abraão creu em Deus, e ali Abraão foi salvo pela mesma fé que você tem hoje no descendente. O homem nem tinha filhos, o homem já estava velho. A mulher dele, Sara, tinha endometriose e policisto nos ovários. A mulher é estéril. Mas há impossíveis para Deus? Não. Deus fez promessas a Abraão e disse: eu vou lhe dar esta terra, e não somente isso, diz, também lhe multipliquei a descendência. Interessante esse multipliquei, a gente pensa em milhares aqui, né? Diz, multipliquei a descendência, mas só dá um filho ali. Interessante. Multipliquei, só dá Isaac. Mas ele deu o filho, um homem temente a Deus, criado nos caminhos do Senhor, e que deu ouvidos ao que o Pai lhe ensinou a respeito dos caminhos do Senhor. Diferente de Esaú, né? Isaac, depois veio Jacó, né? E Jacó e Esaú, filhos dele, o que é que acontece? Deus chama Jacó, um homem pacato, um homem obediente, submisso ali a seus pais, doméstico, cuidando das coisas do clã, da tribo, interessado nas promessas de Deus, ao ponto de achar que poderia conseguir a bênção de Deus, mesmo enganando seu próprio irmão. Mas pelo menos ele tinha uma vantagem: ele queria a bênção de Deus pelas vias erradas, como muitos crentes hoje querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção, e querem as promessas de Deus pelas vias erradas. Mas Esaú, filho do mesmo ventre, filho da mesma família, na verdade é só o profano e devasso, que despreza Deus e suas promessas. Deus vai mostrar, irmãos, desde o versículo 3 e 4 aqui, até o que nós percorremos aqui, vendo o que Deus fez. Deus fez grandes coisas para com os seus servos, aqueles a quem Deus fez promessas fiéis. Deus fez e faz grandes coisas por eles. E a gente vai ver que a caminhada desse servo de Deus não é uma caminhada fácil. A caminhada desse servo de Deus não é uma caminhada trivial, não é do tipo hashtag vai dar certo. Ninguém ganhou na Mega Sena aqui para ter todas as contas pagas com ampla suficiência, inclusive para abundar até mesmo no investimento para a obra missionária. Não! A vida desse povo foi difícil. A vida desse povo foi cheia de tribulações. A vida desse povo foi cheia de oposições desde o início. Antigamente,
quando você começou a andar com o Senhor? Sua vida melhorou? Sua vida piorou? Provavelmente ela melhorou em tantos aspectos, mas piorou em tantas outras. O Senhor Jesus Cristo nunca enganou os seus servos, lá no Novo Testamento, quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lembra que ele disse isso? Mas ele deixou claro que se quiser vir após ele, vai sofrer perseguições. Nós aprendemos isso desde os apóstolos, que a vida do crente não é fácil. Nem foi a do crente Abraão e seus descendentes, nem nenhum dos seus servos depois, herdando a terra que manda leite e mel, não seria fácil. Mesmo Deus enviando aqueles vespões, que eu não quero nem imaginar o tamanho dessas vespas. Eu tenho um bom medo daquele besouro, que o povo chama lá no Ceará de besouro do cão, cavalo do cão, né? Besourão, uma abelhona pretona assim, né? Eu tenho medo daquilo ali. Eu fico imaginando esses vespões que Deus enviou adiante do povo de Israel para expulsar os povos, e às vezes sem conhecimento da história e da cultura, e sem conhecimento de como aquele povo que estava sendo expulso daquela terra era terrível, cruel e maldito, e Deus os estava julgando com justiça. A gente às vezes até fica um pouquinho com peninha do povo que estava sendo expulso para que Israel ocupasse a terra da promessa. Mas primeiro, nem o povo merecia continuar na terra, porque a iniquidade dos amorreus atingiu o seu limite. Por isso que Israel teve que ficar 400 anos no Egito, porque ele disse: a iniquidade dos amorreus ainda não chegou na medida. Mas quando chegou no tempo apontado por Deus, Deus usou o próprio povo de Israel para julgar os amorreus, e eles foram expulsos da terra. O tempo é forte, para diz que o povo, aquela terra vomitou os seus habitantes por causa da maldade e da crueldade que eram eles, todas as suas abominações e obras que eles cometiam contra a justiça da santidade do Deus Criador. E Israel foi um instrumento de Deus usado para trazer o juízo para aquele povo e ao mesmo tempo fazer o povo habitar naquele lugar, não porque Israel merecesse, mas por amor do nome do Senhor, que fazia aquela justiça e que cumpria a sua promessa feita antigamente a Abraão. Então, meus irmãos, tudo que é descrito aqui, quando ele sai, versículo 5, ele fere o Egito. Lembra que o Egito escravizou eles, e agora o Senhor fere o Egito através das pragas e depois faz afogar todos ali no meio do mar. Depois ele tira os pais, as 12 tribos de Israel, versículo 6, do Egito. Mas está tudo certo agora? Não, os egípcios perseguem. Mesmo eles tendo saído já, os egípcios perseguem. E o versículo 7, clamou, medo, eita, agora pronto, lá vem Faraó com o exército. E eles andando a pé, no passo do gado e das crianças e dos velhos, saindo do Egito, encurralados estrategicamente. Alguém poderia dizer: esse Deus aí é fraco, encurralou o próprio povo dele entre o mar e o exército inimigo. Mal sabe, né, quem fizer uma crítica dessa ao Deus de Israel, de que com o clamor do seu povo, Deus faz maravilhas para glorificar o nome dele. Colocou trevas entre o povo de Deus e os egípcios, de maneira que um se aproximou do outro, e ainda abriu o mar vermelho, e o povo passou a pé enxuto. Irmãos, Deus fez, faz e fará maravilhas pelo seu povo, por aqueles que ele chamou do meio de uma cultura politeísta, do meio de uma cultura familiar, para servir, como você foi chamado também. Da mesma maneira como Deus chamou Abraão, Deus lhe chamou também. A fé de Abraão é a fé do descendente, é a fé do Cristo, é a fé do Messias, é a sua fé e a minha. Então, meus irmãos, o que está acontecendo é Deus tirando o seu povo e vem a oposição. E quando Deus age em poder e faz com que as rodas dos carros de Faraó fiquem emperradas quando decidem perseguir o povo de Israel por dentro do mar, paredão à esquerda, paredão à direita, o
o povo de Israel já chegando do outro lado da margem, e os egípcios decidem invadir o mar para perseguir. Deus ainda emperra as rodas dos carros de Faraó e dos cavalos, dos cavaleiros, e depois faz o mar vir sobre eles e cobrir. E foi dito que os egípcios, vocês nunca mais verão a face deles de novo. Verdade. Deus operando maravilhas a favor do seu povo. E aí no versículo 8 em diante, ele diz: eu vos trouxe à terra. Eles ficaram no deserto, eles enfrentaram dificuldades. Diz até que o próprio Deus chega a dizer: e te deixei ter fome, para saber o que estava no teu coração. Deus faz as dificuldades virem sobre o seu povo para aperfeiçoar, para fazer crescer espiritualmente o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, no meio do povo que se chama de Deus. Porque, irmãos, nem todo que é israelita é descendente de Israel. Isso é uma advertência para nós também. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Daquele que anda segundo as pisadas do crente Abraão, como Paulo disse. E então, Deus traz a terra dos amorreus para habitar ali o seu povo, como ele prometeu. E diz a palavra de Deus, versículo 8, os destruir. E aí levantou-se o rei de Moabe, e aí contratou com dinheiro a um adivinho chamado Balaão. E esse Balaão, ele conhecia o Senhor, só que ele conhecia também o Deus Mamon. Ele gostava do real. Faz o Pix, que aí eu amaldiçoo para ti o povo. Então ele intentou isso, o próprio Deus, numa situação assim, bem estranha, impediu o profeta e a sua loucura. Como eu posso amaldiçoar aquele povo a quem o Senhor abençoou? Assim é você e eu. Então, meus irmãos, passaram por Jordão, entraram na terra, cidades, bênçãos, vinhas e olivais, abundância, alimento, paz, terra boa. Tudo isso Deus deu ao seu povo, mesmo em meio a lutas, enfrentamentos e dificuldades. Tem sido assim a sua vida? Antigamente, como era a sua vida? Como tem se desenrolado a sua vida com Deus? O que Deus fez para ti? Como Ele te abençoou? Talvez você não seja dono de fazendas, talvez você não tenha uma Hilux na garagem, talvez você não seja um homem rico como Abraão era, mas o que Deus já tem feito na sua vida? Quais as bênçãos que Ele deu a você? Qual o agir de Deus ao longo da sua história? Será que nós endurecemos o coração a tal ponto que a gente não pode nem sequer listar 10 grandes coisas que o Senhor tenha feito por nós nos últimos anos, enquanto servimos a Ele? Será que você serve a Deus já há uns 2, 3, 5, 10, 15, 30 anos? Tem alguém servindo ao Senhor com mais de 40, 50 anos na fé? Será que nós não podemos, a cada década, dizer: Deus fez uma coisa na minha vida grandiosa, bênção que eu reconheço, e não tem como dizer que foi probabilidade, acaso, que foi sorte? Foi a mão de Deus, a boa mão de Deus sobre mim. E aqui, irmãos, então, nós vamos concluindo e vendo nesse texto que, assim como Josué, depois de mostrar para o povo de Israel, vocês estão vendo o que Deus fez com vocês desde o princípio? Começou tirando você da casa lá da idolatria, e um dos caldeus, lá, teus antepassados, a cultura do teu pai, da tua mãe, dos teus avós, e te ensinou, se revelou para ti, e com a revelação dele mesmo para o teu coração, ele começou a fazer promessas e te abençoar ao longo dos anos. Você não conhece essas promessas? Você não reconhece essas bênçãos? E aí
de repente, depois que ele chama para mostrar, para você fazer uma retrospectiva, não é 2024, é desde que você começou a servir ao Senhor, como Deus tem lhe abençoado. Como seria a sua vida hoje? A gente tem condição de mensurar isso. Como seria a sua vida hoje, não fora Deus ter lhe tirado de Ur dos Caldeus, espiritualmente falando? Como seria a sua vida hoje, se Deus não tem te encontrado no passado? Ou então te encontrou teu pai ou tua mãe que te conduziu nos caminhos do Senhor até você estar aqui? Não sei, cada um tem uma história diferente. Como seria a sua vida hoje? Melhor? Na bênção? Tudo certo? Saúde, dinheiro no banco, mas saúde, o resto a gente corre atrás, é isso? Esses conceitos? Provavelmente não. Bilionários tiram a vida porque não são abençoados. Mas o que Deus fez com você nos últimos anos? Ao longo dos anos, desde a antiguidade, na sua vida quando Ele encontrou. Assim Ele fez com Israel. E sabe o que acontece aqui por fim? Josué chega para Israel, chega para os anciãos, chega para os líderes, e aí ele faz uma proposição, eu vou usar esse termo, ele faz uma proposta. Inclusive, ele não faz uma proposta do tipo, é melhor. Ele não usa de marketing, ele não usa de neurolinguística, ele não usa de palavras persuasivas de sabedoria, de conhecimento, de convencimento humano, para inclinar o seu coração para Deus, porque é mais negócio. Não. Se os irmãos prestarem atenção na leitura, ele até meio que faz um pouco de medo, por assim dizer. Ele chega para o povo e diz assim: vocês vão servir a Deus? Lembra? Aí o povo diz: vamos servir a Deus, Ele é nosso Deus. Ele diz: rapaz, você não pode servir a Deus não. Deus é Deus zeloso. Deus não vai perdoar o pecado de você. A linguagem dele parece querer dizer: ei, é melhor vocês não servirem a Deus. Na verdade não é isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é: se vocês vão servir a Deus mesmo, sirvam mesmo, porque Deus não se deixa zombar. É isso que ele está dizendo. Ele não está querendo excluir o povo e dizer: não sirva a Deus não, sirva os outros deuses que é mais negócio para vocês. Porque eu estou convivendo com vocês esses anos todinhos, desde que eu estava com Moisés e trouxe vocês aqui para a terra. E eu sei que vocês são um povo de dura cerviz. Vocês têm um coração duro, o pescoço não vira, não se submete. Não vai dar certo vocês servirem ao Senhor com esse tipo de coração. Por isso que no texto, ao final aqui, ele diz: agora pois, versículo 23, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o quê? O vosso coração. O vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E o povo diz: serviremos e obedeceremos. Agora a história do povo de Israel mostra que isso aqui não era bem a verdade. Irmãos, é uma advertência para nós. Será esse o nosso caso também? Em que nós estamos, como o povo de Israel, vivendo um coração dividido, um coração cocheando entre dois caminhos. Deus propõe a bênção e a gente está achando que talvez seja melhor a maldição do que a bênção. O texto diz: escolhei hoje, pois, a quem servais. Esse pois é quase como que uma conclusão à luz de tudo que Deus fez, desde a antiguidade, quando tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, da casa de Terá e de Naor. Quando ele diz: escolhei hoje, ele está falando para o povo de Deus. Ele não está falando para os gentios, ele não está falando para os amorreus, para os heveus, para os gigazeus, para os jebuseus. Ele está falando para o povo de Israel, o povo da aliança. Ele está falando para os crentes, por assim dizer, para aqueles que já fizeram uma aliança com Deus. Eles foram batizados na nuvem, diz lá em Hebreus, batizados no mar.
já eram povo de Deus. Mesmo assim, Josué faz uma proposta, uma proposição para o povo de Deus, para Israel, dizendo: escolha. Façam essa escolha com cuidado. Vocês, não está embutido aqui, em outros textos, são um povo de dura cerviz. Vocês não se submetem na escola dominical, querem se submeter a Deus para ser capaz de não se vingar nós mesmos no conflito e deixar na mão do Senhor e não pagar mal por mal. Nós temos o coração duro, a gente paga mal por mal mesmo. Ele vai ver. Professor, não. Deus está dizendo, através dessa história de Josué, e Josué dizendo para o povo: vocês têm certeza que vão servir ao Senhor? Com esse coração? E ele conclui, versículo 23: agora, pois, ou seja, diante de tudo isso que eu relembrei a vocês, das maravilhas que Deus fez na vida de vocês ao longo do tempo, ao longo da história de vocês, intervindo na família, escolhe, lança fora esse estilo de vida, esse estilo de vida antigo, esse estilo de vida destrutivo, deletério, que está fazendo com que você esmague a sua alma, enganando-se a si mesmo, porque vocês estão servindo a outros deuses, deuses estranhos, que não coadunam com o caráter do Deus que vocês têm servido desde que saíram do Egito. Está no meio de vós, está contaminando a vida, a alma, os pensamentos, os valores, o estilo de vida. Está no meio de vós. E a proposta, irmãos, é inclinai o coração ao Senhor. Não é só igreja bíblica batista, não é só fazer parte da membresia do povo de Deus que se reúne aqui. É muito mais do que isso. Submeter-se ao Senhor através de uma decisão séria, um método de escolha consciente. No momento de renovar a aliança com o Senhor, Josué está propondo para o povo aqui: olha, Deus fez maravilhas por vocês, e nós estamos na terra que Ele prometeu. Agora, pois, escolha quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses do passado, ou se vocês vão, de uma vez por todas, deitar fora, lançar fora esses deuses estranhos e passar verdadeiramente, com convicção, com decisão e com escolha firme, inclinando o coração para o Senhor, para servi-lo e obedecê-lo. O povo fez uma escolha aparentemente temerária aqui, porque depois a gente vê o transcurso de desobediência que se sucedeu na história do povo de Israel daí em diante. Será que é o caso nosso também? Nós fizemos uma escolha leviana e não entendemos a aliança que temos com Deus e o seu Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, lá de Terá e de Naô e de Uda, Mesopotâmia, os deuses falsos do nosso coração, os ídolos do nosso coração, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Cantamos Eu Quero Ser, um vaso novo antes da mensagem. Então eu quero concluir essa mensagem propondo para os irmãos, baseado no que Josué disse, a primeira coisa: eu servirei ao Senhor. Está falando do indivíduo, está falando de você, está falando de mim. Eu escolho servir ao Senhor. Aí ele diz, em segundo lugar, que não só ele escolhe servir ao Senhor, a decisão dele é servir ao Senhor.
Ele está perto de morrer. Mas o que ele está só fazendo é reafirmando em seu coração a aliança da decisão que ele fez ao longo de toda a jornada. Eu escolho servir ao Senhor. Ah, meu irmão, mas eu já sou crente, eu já tenho tantos anos de crente. Faça isso, eu servirei ao Senhor. Porque Josué estava perto de morrer e ele disse: eu servirei ao Senhor. Renove a sua aliança com Deus. Hoje, eu servirei ao Senhor. Primeiro. Segundo lugar, eu não vou servir sozinho. Minha casa vai servir também. Ele não está falando do prédio, está falando da casa paterna, que era a descendência dele. O povo sob a liderança e o governo espiritual sacerdotal do líder da casa paterna. E a palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes em Cristo, sendo Cristo sumo sacerdote. Então, o líder da casa tem a prerrogativa e a capacidade, a decisão de dizer: ei, mulher, tu vai servir ao Senhor comigo, tu se liga, você vai servir a Deus comigo. Apesar da brincadeira que eu estou fazendo, o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que o servo de Deus, ele tem condições de liderar, de influenciar e de persuadir os seus, a sua família, a servir ao Senhor. Se ele não fizer isso, ele está falhando no seu papel, na liderança do seu lar. Isso é um fato. Então, não só você vai servir sozinho, mas você também vai ter a deliberação e a decisão de dizer: a minha casa, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, o meu marido, no caso, você, mulher de Deus. A mulher de Deus é quem, ou ela é tola e derruba a casa com as próprias mãos, ou ela é sábia e edifica o seu lar nos caminhos do Senhor. Então até a mulher também escolhe, junto, fazendo coro com o seu marido: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque o terceiro aspecto é exatamente esse: a família junta servirá ao Senhor. Porque o marido diz: eu vou servir, o líder. A minha casa, o que inclui a esposa e os filhos, vão servir por causa da liderança, mas coletivamente, irmãos, como lar, a esposa também escolhe edificar o seu lar no Senhor, auxiliando o seu marido para que ele lidere a sua família, para todos juntos, esposa, marido, líder e filhos liderados todos juntos, sirvamos ao Senhor. Então hoje você tem a responsabilidade, a prerrogativa diante de nós, com a mensagem de Josué capítulo 24, está sendo posto aqui o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho de manter a cultura maldita do passado, que vai só destruir sua vida e pode até destruir a sua alma, ou você definitivamente, de uma vez por todas, tomar uma decisão séria e dizer: quanto a mim, eu servirei ao Senhor. A minha casa servirá ao Senhor. E nós juntos, coletivamente, se ajudando mutuamente, porque no Senhor nem a mulher é sem o marido, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o marido, mas eles são um no Senhor e eles criam os filhos na demonstração do Senhor, servirão juntos ao Senhor. Que o Senhor Deus permita que a minha casa, a sua casa, sirva ao Senhor, que nós criemos na próxima geração para servir ao Senhor, para que eles também ensinem aos filhos dos seus filhos a servir ao Senhor até que Ele venha. Essa é a proposta que foi posta diante do povo de Israel no passado, antigamente, e que hoje está sendo proposta para nós hoje, para que nós façamos uma escolha: se vamos servir ao Senhor ou se vamos continuar cocheando entre dois caminhos. Que Deus nos livre disso. Bem, Santo Deus, eu agradeço pela Tua palavra, agradeço por Josué capítulo 24, agradeço pelas lições que nos ensina. Peço a Deus que, olhando para a nossa história,
nós possamos ver as maravilhas que o Senhor fez, apesar de nós, sendo um povo de dura cerviz. O Senhor teve misericórdia de nós e nos trouxe a um lugar espaçoso, terra que manda leite e mel, nos fez grandíssimas e preciosas promessas. Ó Senhor, inclina o nosso coração para Ti, para que nós possamos desvendar e desfrutar das maravilhas da Tua lei, que nós possamos fazer uma aliança contigo. Inclina o nosso coração, ó Deus, para que nós possamos escolher o bom caminho, a boa parte, como Maria, e esta não lhe será tirada, e não sejamos como Marta, sua irmã, que estava cocheando entre dois caminhos, estava servindo ao Senhor, mas estava também atarefada com tantas coisas desnecessárias, porque não entendia o que era o melhor caminho. Nos ajude, Deus. Eu preciso da Tua ajuda, os Teus servos nesta igreja também precisam da Tua ajuda. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a escolher o Senhor. Inclina o nosso coração para Ti. Eu oro com gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, tem algum aviso, alguma coisa? Deixa eu dizer. Ok. Boa noite. Até